Orando com o santo do dia. Dia 10 de abril. Vamos falar hoje de Beata Helena Guerra, apóstola do Espírito Santo. Ela não é propriamente a santa de hoje, o dia dela é amanhã, dia 11. Mas como amanhã também é Santa Gema Galgani, e são duas santas muito queridas, eu vou falar da Beata Helena Guerra hoje. Helena Guerra nasceu em Lucca, Itália, no dia 23 de junho de 1835. Viveu e cresceu em um clima familiar profundamente religioso. Durante uma longa enfermidade, se dedica à meditação da palavra de Deus e ao estudo dos santos padres da Igreja, o que determina a sua orientação para a vida interior e de seu apostolado. Primeiro, na Associação das Amigas Espirituais, idealizada por ela, para promover entre as jovens a amizade em seu sentido cristão, e depois nas Filhas de Maria. Em abril de 1870, Helena participa de uma peregrinação pascal em Roma, juntamente com seu pai Antônio. Entre os momentos marcantes dessa viagem, destacamos, primeiro, a visita às catacumbas dos mártires. E aí, nessa visita às catacumbas, ela é profundamente tocada e ali desperta nela o desejo pela vida consagrada. E em 24 de abril, ela assiste na Basílica de São Pedro à terceira sessão conciliar do Vaticano I, na qual vinha aprovada a Constituição Dei Filius sobre a fé. Mas foi a visita ao Papa Pio IX que a comoveu de uma forma muito decisiva. Em algumas semanas, já em Lucca, no dia 23 de junho, faz a oferta de toda a sua vida pelo Papa. No ano de 1871, depois de uma grande noite escura, seguida de graças místicas particulares, Helena, com um grupo de amigas espirituais e filhas de Maria, dá início a uma nova experiência de vida religiosa comunitária, que em 1882 culminará na fundação da Congregação das Irmãs de Santa Zita, dedicada à educação cultural e religiosa da juventude. É nesse período que Santa Gema Galgani, a santa de amanhã, se tornará sua aluna predileta. Em 1886, Helena sente o primeiro apelo interior a trabalhar de alguma forma para divulgar a devoção ao Espírito Santo na Igreja. Para isso, escreve secretamente, muitas vezes, ao Papa Leão XIII, exortando-o a convidar os cristãos modernos a redescobrirem a vida segundo o Espírito. E o Papa, amavelmente solicitado pela mística Lucchese, dirige a toda a Igreja alguns documentos que são como uma introdução à vida segundo o Espírito e que podem ser considerados também como o início do retorno ao Espírito Santo dos tempos atuais. A breve Provida Matris Caritate, de 1895, e, sobretudo, a encíclica Divini Ludimunus, em 1897, e a carta aos bispos Ad Fovendo in Christiano Populo, de 1902. De fato, foi o Papa do Espírito Santo, instigado pelas correspondências da Beata Helena Guerra. E antes da Beata Helena Guerra,
Já a Santa Miriam a Carismática, que foi contemporânea, mas morreu muito jovem, em 1878, ela foi a primeira a escrever uma carta a Leão XIII, falando precisamente sobre o Espírito Santo, e que uma senhora, Deus suscitaria uma senhora para escrever, que ela falava da novena, que a igreja deveria rezar, clamar por um Pentecostes perene. E esta senhora é precisamente a beata Helena Guerra. E a caneta da beata é o 8º dom do Espírito Santo. Em outubro de 1897, Helena é recebida em audiência por Leão XIII, que a encoraja a prosseguir o apostolado pela causa do Espírito Santo e autoriza também a sua congregação a mudar de nome para melhor qualificar o carisma próprio da igreja, Oblatas do Espírito Santo. Para Helena, a exortação do Papa é uma ordem e se dedica ainda com maior empenho à causa do Espírito Santo, aprofundando assim, para si e para os outros, o verdadeiro sentido do retorno ao Espírito Santo. Será este o momento, ou melhor, o mandado da sua congregação para o mundo. Helena, em suas meditações com a palavra de Deus, é profundamente impressionada e comovida por tudo o que acontece no cenáculo histórico da igreja nascente. Ali Jesus se oferece como vítima a Deus para a salvação dos homens. Ali ele instituiu o sacramento do amor, a Eucaristia. Ali também aparece aos seus discípulos depois da ressurreição. E ali, enfim, manda de junto do Pai o Espírito Santo sobre a igreja nascente. Extraordinário. A novena que ela escreveu, da beata Helena Guerra ao Espírito Santo para Pentecostes, é extraordinária, sobrenatural. A igreja é descrição a realizar os mistérios do cenáculo. Mistérios permanentes e, portanto, o mistério pascal. A igreja é, por isto, prolongamento do cenáculo. E, analogamente, ela mesma como um cenáculo espiritual permanente. É neste cenáculo do mistério pascal, no qual o Senhor ressuscitado reúne a comunidade sacerdotal real e profética, que também nós, e cada fiel em particular, fomos inseridos pelo Espírito mediante o batismo e a crisma, e capacitados a participar da Eucaristia, que é uma assembleia de confirmados e, portanto, semelhante à primeira comunidade do cenáculo, depois da descida do Espírito Santo. É nesta prospectiva que Helena Guerra concebe o início, e inicia, aliás, o cenáculo universal como movimento de oração ao Espírito Santo. Helena morreu no dia 11 de abril de 1914, um sábado santo. E Gema Galgani morreu também no dia 11 de abril, num sábado santo. Amanhã nós vamos ver Gema Galgani, a aluna predileta de Helena Guerra. Com o grande desejo no coração, ela morreu com o grande desejo no coração de ver os cristãos modernos tomando consciência da presença e da ação do Espírito Santo em suas vidas, condição indispensável para um verdadeiro renovamento da face da terra. Elevada à honra dos altares
em 26 de abril de 1959, justamente o Papa a definiu apóstola do Espírito Santo nos tempos modernos. Assim como Santa Maria Madalena foi a apóstola da ressurreição e Santa Maria Margarida Alacoque a apóstola do Sagrado Coração de Jesus. O carisma profético de Helena é ainda, e mais do que nunca, eu diria, atual, visto que a única necessidade da Igreja do mundo é a renovação contínua de um perene novo Pentecostes, que por fim renove a face da terra. Aqui o Papa Francisco tem exortado continuamente que a Igreja leve o batismo no Espírito Santo e ore como num grande cenáculo universal por um Pentecostes perene. Esse sempre foi o desejo da beata Helena Guerra. Então vamos orar com a beata Helena Guerra. A oração não é a oração dela propriamente, mas com certeza foi inspirada por ela e pelo Espírito Santo nas correspondências com o Papa Leão XIII e depois, naturalmente, o Papa João XXIII, que convocou o Concílio Vaticano II, ele incorporou tudo isso. Coisa maravilhosa. Mas vamos rezar essa oração que Padre Gobi recebeu de Nossa Senhora para sempre iniciar os cenáculos, que é um pedido do alto. Esses cenáculos também do Padre Gobi se inserem dentro dessa perspectiva de um novo e perene Pentecostes. E como nós sabemos, como disse o Papa Emérito Bento XVI, não há Pentecostes sem Maria. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Muito obrigado. Assista nossos vídeos, Orando com o Santo do Dia, e compartilhe com seus amigos. Que Deus te abençoe, te proteja e livre de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beata Helena Guerra, rogai por nós. Obrigado, até o próximo.